Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, nós estamos aqui na última etapa da série Dicas de CQP, mas vamos recordar. O que é CQP? CQP pode significar Ciclo de Qualidade e Produção da Engenharia Geotécnica ou Controle de Qualidade e Projeto Geotécnico. Senhores, hoje tem um costume que já vem criando proporções, ou seja, mais e mais sendo utilizados nos projetos, que é o projetista faz, um outro projetista faz o CQP, inclusive um nome novo, CQPista, ou seja, aquele que analisa o projeto de outro geotécnico, faz o controle de qualidade e de produção ou de projeto geotécnico. Eu acho isso muito importante, mas temos que fazer uma advertência, se me permitem esse termo, né, advertência, porque a geotecnia ela pode ser vista de uma forma mais quantitativa, né, no sentido de a gente focar no cálculo numérico, no dimensionamento, nos modelos de cálculo. Eu diria que ela é mais quantitativa, mas existe uma avaliação geotécnica muito mais elaborada, muito mais profunda e que dá origem a esses cálculos numéricos, que é a investigação geotécnica, né? Eu, desde o início, quando eu abracei essa carreira e comecei a estudar, isso já no meu 4º ano de engenharia civil, eu comecei a ver que o grande problema da engenharia geotécnica não era o cálculo numérico, e eu comprovei isso ao longo dos tempos, porque lá o computador que eu usava tinha o tamanho de 1/4, dimensões de 3, 4 metros por 3, 4 metros, 3, 4 metros, é um cubo de 3 a 4 metros. E apesar da dificuldade que tinha naquela época de cálculos, né, a gente percebeu que hoje nós fazemos cálculos muito mais rápidos, muito mais elaborados, muito mais sofisticados, em computadores que têm aí dimensões de 20, 30 centímetros. Então, o problema não é cálculo numérico. O problema é a investigação geotécnica. Então, quando eu falo de controle de qualidade e projeto geotécnico, CQP, eu falo para os clientes, para os amigos, que o grande problema é a investigação geotécnica. Todos os geotécnicos reconhecem isso, mas a aplicação disso no dia a dia não é adequada ainda. As nossas sondagens, a mais elementar, que é a sondagem à percussão, ainda é muito mal executada, não segue as normas, não há uma fiscalização de campo, não há um controle de qualidade na sondagem. Ora, depois disso nós temos a coleta de amostras, temos problemas de representatividade, de verificar a sensibilidade de cada parâmetro utilizado no projeto, no cálculo geotécnico, por exemplo, a coesão do solo, o ângulo de atrito do solo, a deformabilidade, que se traduz através dos módulos de deformabilidade, a permeabilidade, a capacidade de infiltração de água, enfim, os parâmetros geotécnicos. E a determinação desses parâmetros geotécnicos é para um volume, né? É para um volume de solo, é uma camada tridimensional, né? Não é como uma viga, um pilar, que são estruturas lineares. A estrutura geotécnica, ela é volumétrica, né? Então, a determinação desses parâmetros requer muita habilidade, interpretação e melhoria com interatividade de fazer sondagem, voltar a fazer mais ensaios, mais coletas, e isso é conhecido no meio geotécnico das grandes obras. Mas a Academia Dynamis, ela atua na base da pirâmide da construção civil, e aí nós não temos nem o conhecimento do CQP, que poderíamos e deveríamos fazer em obras independente do porte, esse é o meu entendimento, mas principalmente obras devem ter uma visão mais objetiva, mais profunda nas investigações geotécnicas. O nosso ciclo de qualidade mostra isso.
Vamos então um pouco mais profundo nesse CQP 6, que é a última fase do nosso CQP. É aquela que vai tratar da questão da instrumentação. Mas antes de falar disso, eu queria falar da nossa organização dos estudos. Quando eu falo organização de estudos, é a visão inusitada que tem a Academia Dynamis em tudo que falamos, em tudo que atuamos, desde o problema de uma estaca, um problema de um talude, de um escoramento, de um rebaixamento lençol freático. Nós estamos sempre com essa visão. Por isso que eu falo de uma forma bastante ampla, organização dos estudos, a organização de todo o nosso trabalho. E como isso se faz, qual a visão que nós temos e estamos passando em todos os nossos cursos, em todas as nossas atividades, em todos os nossos vídeos nas redes sociais. Começar por colocar o plano horizontal. O plano horizontal é o plano do homem, né? É o plano que eu digo da hipocrisia, né? O ser humano está cada vez pior do ponto de vista de ética, né? Mas é dele que eu estou falando, né? E mesmo nesse plano, então, nós da geotecnia, já em 1997, se não me falha a memória, fizemos o ciclo de produção da engenharia geotécnica. E esse ciclo foi composto dessas 6 fases, que hoje eu digo que são CQP. Ou seja, para fazer o CQP, eu tenho que começar a entendendo do problema, para depois fazer uma coleta de dados, que são as investigações geológicas e geotécnicas, análise dos dados, aí sim o projeto e a assessoria geotécnica à obra, e a etapa 6, que é de hoje, a avaliação de desempenho. Será que tudo aquilo está correspondendo? Então, nós temos essas 6 fases, a caracterização do problema, conhecer o problema. O nosso primeiro curso do ano fala exatamente do problema geotécnico, das oportunidades que tem na geotecnia em todo o país, né, para que você venha a ser um empreendedor geotécnico. Esse é o nosso objetivo e essa primeira fase, conhecer problemas. Todos os nossos cursos começam no seu capítulo 2, que é a fase 1 do ciclo de qualidade e produção da engenharia geotécnica, fala de problemas. E os problemas não devem ser de toda ordem que afeta o empreendedorismo geotécnico. E a gente vem melhorando isso a cada curso. Depois as investigações geotécnicas. Também uma coisa que nós temos um carinho todo especial, profundo, dada a responsabilidade disso, né? De conhecer as camadas, o comportamento dos solos, mediante ao cenário, as situações de carregamento que aparecem. E depois veja a importância do 2, que o 3 é uma análise do 2, é uma análise dessas investigações para ver se esses dados são suficientes, são adequados, estão adequadamente colocados, conhecidos, para a gente partir para A4, que é o projeto, que é o parecer, que é o diagnóstico, que é o indicativo, ou é a própria solução do problema. Muito bom. Agora nós temos o projeto, nós temos o que vamos fazer, o que deve ser feito. Aí então nós pensamos na obra. Aí vem a assessoria geotécnica à obra, né? Como nós falamos, quando falamos do CQP1, CQP2, CQP3, CQP4, CQP5. E agora vamos falar do CQP6. Mas antes de falar do CQP6, o que ele trata, que são a avaliação de desempenho, eu quero dizer do plano vertical. E o plano vertical é o plano da verdade. Cristo é a verdade. Cristo é uma vida espiritual. A cruz, né, que representa a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é a morte para as coisas materiais e a ressurreição para as coisas espirituais. É deixar que esse mundo não seja tão importante na nossa vida, mas temos que viver nele de acordo com as leis do homem, mas sobretudo com as leis de Deus, com o Espírito Santo nos guiando. E aí então, nos nossos cursos, toda a nossa organização dos estudos, dos trabalhos, da academia, da nossa empresa e das pessoas que trabalham com a gente, dos contratados, nós sempre estamos batendo nessa tecla e todos os nossos cursos são capitaneados por esse capítulo, onde eu falo do conhecimento trino, nosso capítulo 1. Depois vem o capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 6 está ligado à questão do homem. O homem foi criado no 6º dia por Deus, segundo a palavra de Deus. E os 7 dias da semana, que é a completude, é um número bíblico também. Tá? E surge aí, então,
a figura, né? Esse desenho foi inspirado do Espírito Santo, e tem a presença dele através dessas setas, dizendo que o Espírito Santo nos leva a informar coisas que a gente faz aqui, a nos guiar em tudo que fazemos. Não quer dizer que, ao ser guiado pelo Espírito Santo, eu ainda estou numa situação que 100% eu ouço o Espírito Santo, mas o cristão verdadeiro tem que ter essa noção de vida espiritual, onde que ele ouve sim o Espírito Santo. E ele vai ouvir cada vez mais e melhor, como toda a palavra de engenharia fala, a palavra de Deus fala, a Bíblia fala do Espírito Santo. E assim, então, vocês que estão me ouvindo nessa gravação, que também sejam atingidos pelo Espírito Santo, você tem um coração contrito, entender o como é gostoso, agradável, a garantir a vida eterna e trabalhar em engenharia geotécnica, trabalhar no empreendedorismo geotécnico, que é cristão e que é produtivista, né? Por isso que nós temos a oportunidade de estar convidando a todos a vir trabalharem na Academia Dynamis. E assim, no sábado, todo sábado, quando Deus permite, né? E Ele tem nos permitido, a fazer a mentoria, que é exatamente a gente poder comentar sobre o que queremos com todo esse trabalho aqui. Mas indo então ao CQP, ele faz parte do item, do subitem 2, da introdução, do primeiro capítulo de todos os nossos cursos. E ele está falando desse ciclo de qualidade de 6 etapas que eu já falei, que é o conhecimento do problema, a caracterização do empreendimento, as investigações geológico-geotécnicas, a análise e interpretação delas para ver se são adequadas ou precisam ser melhoradas, para depois passar para o projeto, para o cálculo numérico, para os desenhos, para as especificações técnicas, enfim, toda a documentação que nós falamos nos nossos cursos nessa etapa 4. Depois vem a assessoria geotécnica às obras, que eu chamo de AGO, e a avaliação de desempenho, que é esse último item desse ciclo de qualidade, ou controle de qualidade e projeto geotécnico, que é a avaliação de desempenho, que nós usamos a sigla AD. A avaliação de desempenho, então, é a nossa 6ª etapa do ciclo de qualidade, ou a visão sistema que nós temos de todo o trabalho de geotecnia e que deve ser utilizado por qualquer CQPista, qualquer um que avalie o projeto do outro. E quando nós viermos avaliar, nós sempre vamos avaliar nessa sequência: topografia, sondagem, investigações, definição de camada, coleta de amostras, a representatividade dessas amostras, os ensaios de laboratório, os parâmetros de cálculo, os cálculos, os desenhos, especificações técnicas, constar na especificação técnica a assessoria geotécnica e o projeto de instrumentação para verificar a avaliação de desempenho das obras. Então, nessa etapa de avaliação de desempenho, a última, que é o CQP 6, nós temos que avaliar o desempenho das obras. O que é avaliar o desempenho? Ora, quando eu faço um projeto, como eu falei no item 1, eu tenho um problema ou problemas geotécnicos que eu vou enfrentar com aquela obra. Ao fazer o item 2 aí, CQ2, CQP2, CQP3, eu estou falando dos parâmetros. A hora que eu sei dos parâmetros, eu vou fazer cálculos. Esses cálculos provêm de modelos matemáticos, modelos de ruptura, modelos de comportamento físico. E, então, esses solos são representados nesses modelos matemáticos e, através dessa representação, a gente toma decisões e faz projeto, faz desenhos, né? E aí, então, vamos para a obra. Contratamos um empreiteiro, um executor, que vai desenvolver a obra. E nesse desenvolvimento da obra, nós precisamos ter a assessoria geotécnica às obras, ou seja, alguém que conhece o projeto, desde das suas investigações, topografia, ele vai ver se, então, a obra está sendo executada de acordo com o projeto, ou, durante a obra, que possa vir a aparecer situações que não foram previstas. Então, nós estamos, então, aqui, através da instrumentação, vendo se ela está se desempenhando como ela, então, foi inicialmente prevista. Será que ela está se desempenhando como idealizada na porta de projeto? Então, eu tenho que fazer um controle sistemático desse comportamento da obra, confirmando aquelas hipóteses de cálculo através dos métodos observacional,
Eu tenho que observar através de deslocamentos, através de deslocamento horizontal, vertical, a pesometria, os níveis d'água, a chuva, a intensidade de chuva, a constância, enfim, uma série de vazão, né? Vazão de água pelo maciço. Eu tenho que observar isso se está de acordo com o previsto. Então eu utilizo de instrumentação, né? Marcos, pesômetros, medidores de deslocamento horizontal, vertical, células de carga, inclinômetros, em tudo isso com o objetivo de ter uma previsão no projeto e verificar se isso está se desempenhando adequadamente. Então eu vou fazer leituras de todos esses elementos e ver se está de acordo com os critérios que foram definidos no projeto de aceitação desse comportamento. Bom, senhores, era isso que eu queria apresentar aqui no CQP6. Eu quero convidá-los para participar das atividades da Academia Dynamis. Se você é um geotécnico, venha nos ajudar para a gente ensinar ou passar o nosso conhecimento que vem de Deus, que é o nosso talento, para outros, né? Então, queremos reunir aqui geotécnicos que possam se unir a nós nessa intenção de passar esses conhecimentos para a base da pirâmide, da construção civil, que é carente de geotecnia ainda. As grandes obras têm colegas nossos lá trabalhando de uma forma exemplar, mas nós temos que passar isso para a base da pirâmide e para a altura média da pirâmide, né? Que carece desses conhecimentos geotécnicos. Então vem conosco, você que é geotécnico. E você que é iniciante na geotecnia, eu quero te ajudar sobretudo, porque eu quero te passar os conhecimentos, eu quero testemunhar minha vida profissional para que você possa ser, então, um seguidor. Não é bem um seguidor de mim, mas o que tem de Cristo em mim, que traz esse dom, esse empreendedorismo geotécnico e poder, então, trabalharmos juntos, doravante, resolvendo problemas. E todos os sábados nós temos a mentoria das 10h30 às 11h30 e sempre que Deus nos permite estaremos lá para esclarecer as dúvidas dessa atividade da Academia Dynamis, que é inusitada, que é pioneira e que vai estranhar a muitos, mas tem um objetivo sobretudo espiritual, holístico e dar à sociedade o melhor. Muito obrigado. Até lá, então. Aguardo você, hein? Muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais.